Bom dia. Começaremos agora a nossa prestação de contas. Se vocês puderem sentar e prestar atenção aqui na prestação. Pode começar. Sob a proteção de Deus, em conformidade com o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal 101 de 2000, declaro aberta a audiência pública de prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2025, agradecendo a presença de todos os servidores da Prefeitura, do FAPEM e da Câmara de Vereadores, agradecendo também a presença do vereador Rogério da Aviação, que está aqui conosco. Então, passando a palavra à nossa contadora da Câmara, Melissa Pinheiro. Bom dia. Então, hoje nós vamos fazer a avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 25, em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal 101 de 2000. O objetivo é demonstrar e avaliar os cumprimentos das metas previstas para o terceiro quadrimestre de 2025. Então, o terceiro quadrimestre de 2025 é de setembro a dezembro de 2025, né? Então, vencimentos e vantagens fixas, que seriam os salários dos servidores, nesse período de setembro a dezembro, o gasto foi de R$ 3.953.191,56. As obrigações patronais, que seria o INSS, R$ 340.891,95. O FAPEM, R$ 183.904,9. Despesas de exercício anteriores, R$ 43.423,90. O total de gastos com pessoal, que seria salários e mais patronais, R$ 4.521.411,50. Outras despesas correntes, que seria benefícios assistenciais, nesse período, R$ 231.075,59. Diárias, R$ 18.871,98. Material de consumo, R$ 237.710,68. Passagens aéreas, R$ 9.377,51. Locação de mão de obra, R$ 137.883,17. Outros serviços de terceira pessoa jurídica, R$ 191.515,23. Serviços de TI, R$ 50.036,53. Auxílio alimentação, R$ 412.076,20. Obrigações tributárias, R$ 100,43. Auxílio transporte, R$ 168.316,49. Aporte do déficit estatorial, R$ 400 mil. Total nesse período de gasto com outras despesas correntes, R$ 1.856.963,81. A transferência que a Prefeitura nos fez nesse período foi de R$ 6.300.000. Despesa desse período foi de R$ 6.378.374,31. Lembrando que o orçamento da Câmara nesse período foi de R$ 18.900.000 do ano, que a gente recebeu da Prefeitura. Os rendimentos, como o nosso 12º a gente recebe mensal, o valor foi de R$ 1.575.000, a gente deixa aplicado, né, o valor que fica em conta. Então, nesse período, o valor que rendeu, os rendimentos foram de R$ 217.426,54, que a gente também devolve para a Prefeitura.
Então, um apanhado de como foi o ano, né? A previsão de vencimentos e vantagens fixas no orçamento foi de R$ 11.258.650. No primeiro quadrimestre, a gente gastou R$ 3.189.684,10. No segundo quadrimestre, R$ 3.253.846,55. No terceiro, R$ 3.953.191,56. Obrigações patronais, o INSS, a previsão era de R$ 1 milhão. No primeiro quadrimestre, R$ 242.698,27. No segundo, R$ 252.926,73. E no terceiro, R$ 296.601,12. Despesa de exercício anteriores, 43.423,90, como eu havia falado, a previsão 75 mil. FAPEM, 600 mil, a previsão. Primeiro quadrimestre, 175.700,33. O segundo, 174.769,50. E no terceiro, 228.194,92. Outros benefícios assistenciais ao servidor, a previsão era 760 mil. No primeiro foi 259.336,29, no segundo 227.753,52 e no terceiro 231.075,59. Diárias, a previsão era 70 mil, no primeiro 13.434,97, no segundo 8.836,83 e no terceiro 18.871,98. Material de consumo, a previsão era 500 mil, no primeiro 124.198,30, no segundo 100.451,71 e no terceiro 237.710,78. Passagens aéreas e despesas com locomoção, no primeiro a previsão 70 mil, primeiro quadrimestre 473,26, o segundo 6.422,13 e no terceiro 9.377,51. Outros serviços de pessoa física não teve. Gastos, locação de mão de obra, primeiro quadrimestre 575 mil. Aliás, desculpe, a previsão 575 mil. O gasto no primeiro quadrimestre 109.440,92. Segundo, 194.359,13. E no terceiro, 137.882,17. Outros serviços de terceiro pessoa jurídica, a previsão era 1.075.000, no primeiro 137.187,58, no segundo 181.336,12, no terceiro 191.515,23. Com serviços de TI, a previsão era 250 mil, no primeiro quadrimestre 48.977,46, no segundo 48.183,80, e no terceiro, 50.036,53. Auxílio alimentação, 1.500.000, a previsão. Primeiro quadrimestre, 468.626,37. Segundo, 411.696 e no terceiro, 412.076,20. Obrigações tributárias, a previsão era 15 mil. Seria algumas taxas, né, que a gente tem que pagar, tipo o Corpo de Bombeiros. Então, primeiro quadrimestre, 684.662, 684,62, no segundo, 1.018,91 e no terceiro, R$100,43. Auxílio transporte, 650 mil, a previsão. No primeiro quadrimestre, 191.904,93, no segundo, 167.806,83, no terceiro, 168.316,49. Sentenças judiciais não teve, despesas anteriores nessa dotação 33 não teve, obras e instalações não teve, equipamentos e materiais permanentes. A previsão era 100 mil, no primeiro 10.846,48 e no segundo 27.240. Aporte do déficit estatorial, a previsão já era 400 mil e foi pago em dezembro 400 mil. Então, os nossos gastos totais, a previsão que a gente tinha, que poderia gastar no máximo, que seria o nosso duodécimo, né, 18.900.000,
No primeiro, a gente gastou 4.973.193,88. No segundo, 5.056.647,76. E no terceiro, 6.378.374,31. Então, o total de despesa de janeiro a dezembro da Câmara foi de R$ 16.408.215,95. O do décimo recebido foi de 18.900.000, os gastos, como eu falei, foi de 16.408.000, e a gente deixou restos a pagar em conta, com o valor em conta, né? A gente não devolveu esse valor para a prefeitura, porque a gente precisava deixar esse dinheiro em conta na virada de dezembro para janeiro, para pagar as contas já... as despesas que a gente já tinha, né, que virou restos a pagar. Então, a gente deixa em conta para pagar essas despesas em janeiro, que no final do ano, às vezes, não dá tempo de pagar, que seria a empresa terceirizada, a obra aqui. Então, no total, que a gente... E a devolução para a prefeitura... do décimo foi de R$ 1.866.200,72, que a gente devolveu no final do ano. E de rendimentos, a gente devolveu R$ 217.089,91. Base de cálculo de janeiro a dezembro da RCL. Então, a receita corrente líquida do município foi R$ 695.545.627, de janeiro a dezembro de 2025. A receita ajustada, que é a base para a nossa despesa com pessoal no município, foi de R$ 685.259.531,00. E a despesa total com o pessoal, que é a base, né, do nosso... a nossa despesa total que a gente gastou com o pessoal de janeiro a dezembro foi de R$ 11.767.613,08. Baseada na receita ajustada, o nosso limite que a gente atingiu com despesa com o pessoal foi de 1,72%. O nosso limite instituído pela LRF é de 6%. E o nosso limite prudencial é de 5,7% e o limite de alerta é 5,4%. Então, o limite máximo que a Câmara poderia ter atingido com despesa com o pessoal seria de R$ 41.115.571,86. Então, seria isso. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação? Agora, Sandra, né? Só agradecer, Melissa, a presença do vereador também, Rogério das Tintas aqui. Sandro, o contador do FAPEM, com a palavra. Não, é aqui. Bom dia, mesa diretora, em especial o presidente. Bom dia a todos. Prestação de contas do Instituto de Aposentadoria e Pensões de Campo Largo. Previdenciário, contribuição patronal, terceiro quadrimestre, 13.566.000. Contribuição do servidor, 13.455.000. Contribuições com inativos e pensionistas, R$ 889.465. Aluguéis e concessões, R$ 320.017. Parcelamento, dívida, R$ 773.156. Aporte, R$ 11.170.439. Valorização de mercado, com os investimentos, R$ 23.081.124.
Total da receita, R$ 63.256.142. A despesa previdenciária, benefícios pagos, R$ 32.066.851. Outras despesas, R$ 846. Desvalorização a mercado, R$ 665.737. Total da despesa, R$ 32.733.435. Saldo previdenciário. No começo de janeiro, tínhamos um saldo de R$ 398.248.006. O terceiro quadrimestre ficamos com um saldo de R$ 32.733.435. O saldo atual previdenciário no final de dezembro, R$ 470.884.884. Referente à contribuição no terceiro quadrimestre, a contribuição repassada foi de R$ 17.431.280. Benefícios pagos foi de R$ 25.167.533. Quantidade de inativos e pensionistas. No finalzinho de dezembro, tínhamos 1.102 inativos e 196 pensionistas. No terceiro quadrimestre, temos 1.147 inativos e 204 pensionistas. Os benefícios pagos aos inativos no terceiro quadrimestre foi de R$ 28.715.940. E os benefícios pagos aos pensionistas foi de R$ 3.350.911. Aqui é uma comparação da última folha de agosto e a de dezembro. O aumento da folha de agosto para dezembro foi de R$ 138.907,65. Compensação previdenciária, Comprev. Tivemos uma receita de R$ 2.521.782, referente a 503 requisições. A valorização no quarto quadrimestre foi de R$ 3.065.621. O total de receita no terceiro quadrimestre foi de R$ 5.587.403. As compensações pagas foi R$ 332.218. Foram 131 requisições, requerimentos. Total de despesa, R$ 332.218. O saldo de compensação. No começo de janeiro, tínhamos R$ 58.716.778.716.778. O saldo no terceiro quadrimestre foi de R$ 5.225.185. O saldo atual no final de dezembro na compensação previdenciária é de R$ 69.116.973. Taxa administrativa. O repasse foi do terceiro quadrimestre R$ 431.180. A valorização a mercado foi R$ 318.170. Total da receita R$ 749.351. Despesa. Remuneração com servidor, R$ 408.528. Auxílio alimentação, R$
R$ 36.808. Salário família, R$ 759. Contribuição patronal, R$ 39.689. Diárias, R$ 18.025. Material de consumo, R$ 12.240. Passagens e locomoções, R$ 3.624. Serviços com pessoa física e pessoa jurídica, R$ 155.800. Indenizações e sentenças, R$ 10.731. Aporte, R$ 70.199. Material permanente não tivemos gastos, desvalorização também, total da despesa, R$ 756.416. Saldo administrativo, no começo de janeiro, tínhamos R$ 6.487.680. Tivemos no terceiro quadrimestre um saldo negativo de R$ 7.064. Terminamos o ano com saldo atual de R$ 6.877.728,75. O saldo total que o FAPEM tinha no começo de janeiro era de R$ 463.465,85. O saldo que terminou no final de dezembro de 2025 é de R$ 546.879.585,96. Alguma pergunta? Então, muito obrigado, agradecer ao Sandro, do FAPEM, e passando agora a palavra a Elisete Bueno, diretora de Planejamento da Prefeitura. Obrigada. Bom dia a todos. Também quero cumprimentar a mesa diretora, vereador Atos, vereador Rogério das Tintas, grande amigo. E quero fazer menção também da presença do novo secretário da Fazenda, senhor Pedro Durigan, muito bem assessorado pelo Abel Sampaio. Quero agradecer também a presença da nossa equipe da Secretaria da Fazenda, cumprimentar também aqueles que nos acompanham de casa, os munícipes, os servidores, e nós vamos explanar aqui a avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre, de uma forma consolidada, né? Toda vez que a gente chega no terceiro quadrimestre, a gente soma, né, os 3 quadrimestres. Então, o que a gente vai demonstrar aqui do Executivo são as receitas arrecadadas, as despesas que foram fixadas e despendidas ali no orçamento, os índices de apuração, despesa por função de governo, entre outras, né, os repasses, como já foi apresentado aqui pela colega Melissa, o repasse para a Câmara, o do 10º, a taxa administrativa do FAPEM, a apresentação, a prestação de contas do Executivo, ela é um pouco mais longa, mas eu vou tentar ser um pouco mais dinâmica para não demandar muito tempo, né? Então, em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, nós fazemos essa demonstração, né? Então, dentro de todos os outros mecanismos de controle fiscal, uma delas é essa audiência que a gente faz aqui, essa prestação de contas, de uma forma bastante transparente, com todas as despesas e receitas que o Executivo realizou, tá? Então, qual que é o objetivo, né, dessa avaliação das metas fiscais? Verificar a conformidade das metas, né? Assegurar que todas as diretrizes orçamentárias que foram desenhadas sejam seguidas, né? E todos os recursos sejam utilizados de forma transparente. Outro objetivo é analisar a eficiência da execução, né?
é uma forma da gente garantir que os recursos eles sejam aplicados da melhor forma possível, maximizando o retorno sobre os investimentos públicos. E também subsidiar as tomadas de decisão para a gestão fiscal responsável. Dessa forma, a gente fornece as informações técnicas para dar o apoio para a gestão, para que eles enxerguem o cenário como um todo e possam tomar decisões mais assertivas e também promover uma transparência e o controle, fortalecendo o que? A credibilidade na administração pública. A base legal, né, que regula essa avaliação das metas fiscais basicamente a LRF, tem o artigo 9º, a Constituição, o artigo 165, a nossa lei orgânica também, o regimento interno da Câmara. Tudo isso reforça a obrigação dessa apresentação que sejam feitas, né, nos meses de fevereiro, maio e também em setembro. Lembrando que toda essa apresentação ela vai ficar disponível no portal da transparência para que seja analisada com mais critério e às vezes até uma definição que não fique muito clara, ela vai ficar disponível lá. Bom, a gente começa então pela análise das receitas, né, que é a parte essencial, toda a arrecadação que o executivo faz e depois como que vai ser aplicado esses recursos. Então, essas foram as receitas arrecadadas no acumulado do ano de 2025. Lembrando que a estimada, né, que é a nossa LOA, ela está atualizada e a realizada também é atualizada com todas as arrecadações até o final do ano. Então, de receitas correntes, foi estimado 775 milhões e foi realizada, né, a arrecadação de 757 milhões. Já as receitas de capital, 113 milhões de orçamento e foi realizada a arrecadação de 37 milhões. Ali tem também a disposição das deduções e o total de orçamento das receitas, 828 milhões e realizado 730 milhões. 88% do orçamento. Como eu falei anteriormente, aqui tem algumas definições do que são as receitas correntes e o que são as receitas de capital, para ficar um pouco mais claro como que funciona a arrecadação na administração pública. Então, também, nós contamos com os recursos livres e os recursos vinculados, né? Os recursos vinculados são aquelas verbas carimbadas, né, que são destinadas exclusivamente à educação, à saúde, à assistência social. E já os recursos livres, eles não possuem uma destinação específica, né? Ele pode ser aplicado livremente pela administração, como lógico, respeitando tudo que foi orçado lá nas diretrizes, né? Na LDO e depois na LOA. Então, aqui está à disposição das receitas por origem de recursos. Então, o que foi estimado de arrecadação dos recursos livres foi de 296 milhões e foi realizado 318 milhões. Então, uma variação de 107% na arrecadação da livre. Vinculados à educação, foi estimado 206 e nós arrecadamos 196 milhões. Com relação à saúde, estimado 108 milhões e realizado 122 milhões, 113%. Vinculados à assistência social, 1.740.000 e foi realizado 3.777.000, 217% de recursos que vieram para assistência social. Operação de crédito, 57 milhões e foi realizado 22 milhões. Outras vinculações, e aqui a gente inclui convênios vinculados do fundo e demais transferências, né? Foi estimado também uma arrecadação de 80 milhões e foi arrecadado 66 milhões.
De receita de recursos próprios, que são os nossos impostos, taxas, contribuições de melhoria, foi estimado 182 milhões de arrecadação e foi arrecadado 189 milhões, 104%. E esse é um desdobramento mais detalhado das receitas, né, onde a gente abre ali com relação aos impostos, que é o IPTU, IR, TBI, ISS, e também depois eu passo, como se fosse uma legenda aqui, o que significa cada um deles, tá? Então, assim, dos impostos que foi estimado de arrecadar, foi de 158 milhões, e nós arrecadamos com esses impostos 165 milhões, 104%. Com relação às taxas, o orçado de 23 milhões e realizado 23 milhões. Da COSIP, foi estimado 15 milhões de arrecadação e foi arrecadado 10 milhões. Da Receita Patrimonial, 19 milhões e realizado 18 milhões. E da Receita de Serviços e Industrial, 15 milhões estimado e realizado 9 milhões. Receitas de transferências correntes, que são as transferências que a gente recebe de IPVA, ICMS, FPM, IPI, TR, Fundeb, né, também foi estimado 276 milhões e arrecadado 269 milhões. Receitas de transferências correntes, aquela abertura, né, dos impostos ali. Então, ICMS, FPM, IPVA, IPI, essas são receitas importantes que o município recebe, e também a gente faz ali essa abertura para demonstrar um pouco melhor dessas arrecadações que são realizadas. Então, do ICMS, nós estimamos 98 milhões e arrecadamos 96 milhões. Do FPM, 143 milhões e recebemos 139 milhões. Do IPVA, 32 versus 29. Do IPI, 1 milhão e 200 e arrecadado 1 milhão e 400. E do ITR, meio milhão e foi arrecadado 1 milhão e 300. Aqui também a abertura para detalhar o que é cada uma dos impostos. E outras receitas correntes, né, que são as multas, indenizações, restituições, foi orçado 9 milhões e foi realizado 10 milhões. Receita de capital, né, operação de crédito. Foi estimado que teria a contratação dos 65 milhões em operação de crédito e foi realizado 22 milhões. Alienação de bens, meio milhão e não teve no ano passado. Transferência de capital, 47 milhões e foi realizado 15 milhões. Então, no total de estimado, né, da receita de capital, 113 milhões e foi realizado 37 milhões. Agora a gente vai partir para a análise das despesas, né? Então, as despesas representam a aplicação dos recursos, né? A receita é arrecadada e nós aplicamos as receitas para atender às necessidades da população, cumprir todas as políticas públicas, todas as diretrizes desenhadas, aquilo que foi planejado. E nessa avaliação, a gente faz essa demonstração comparando, né, os valores que foram arrecadados e aquilo onde os recursos foram aplicados. E a gente vê que o ano passado foi um ano de muitas realizações e a nossa preocupação em ser transparente e também entender que existe um equilíbrio, né, daquilo que a gente arrecada e aquilo que aplica os recursos. Então, o nosso trabalho é exatamente isso, né, fazer com que as contas se encontrem. Então, também tem as definições aqui do que são as despesas correntes, aquelas, né, que inclui despesa com pessoal, encargos da dívida, o custeio, tudo aquilo que a gente utiliza
para assegurar a prestação de serviço à população. Já as despesas de capitais, elas são destinadas aos investimentos, inversões financeiras, né, as obras que são realizadas e contribui para a expansão e fortalecimento da infraestrutura do município. E a reserva de contingência é uma reserva que a gente faz para seja uma cobertura de passivos, né, e ela pode também ser aplicada no último quadrimestre naquilo que for necessário para o município, né, como cobertura do precatório e cobertura dos riscos fiscais. Bom, então as nossas despesas, as despesas fixadas no orçamento foi de 855 milhões e empenhada até o final do terceiro quadrimestre 716. Onde despesas correntes 684 milhões e empenhada 638. Despesa de capital 169 e empenhada 79. E a nossa reserva de contingência, que para o ano de 2025 foi de 1.045.000. Então, fazendo uma abertura aqui das despesas correntes, né? Despesa com pessoal e encargo, no orçamento de 320 milhões, foi empenhado 303 milhões. Juros e outros encargos da dívida, 17 milhões e empenhado 17 milhões. Outras despesas correntes, e aqui entram todas as outras despesas, né? Contratos e tudo mais, 347 milhões e empenhado 318. Despesa de capital são os nossos investimentos e amortização da dívida. Também orçado ali 151 milhões, empenhado 59 e amortização da dívida 18 versus 18. Essas são as despesas por função de governo, como foram aplicados, né, os recursos conforme a função de governo. Então, essencial à justiça, 754 mil, Defesa Nacional 376, Previdência Social 944, ao Trabalho 3.200, Direito da Cidadania 592, Habitação 1.2, Saneamento 1.438.000, Agricultura 3.826.000, Segurança Pública 23 milhões, Desporto e Lazer 4.200.000, Indústria 4.200.000, Comércio 4.800.000, Educação 222, Saúde 148, Urbanismo 103, Administração 57, Gestão Ambiental 24, Assistência Social 19, Cultura 4 e os encargos especiais 90.824. Já caminhando para o fim, tem aqui a disposição das transferências extra-orçamentárias, como já foi esmiuçado ali pelos nossos colegas da Câmara e do FAPEM. O repasse do 10º, o orçamento foi de 18.900.000, sendo que em cada quadrimestre foi repassado 6.300.000, lembrando que esses repasses são mensais, né? E o total da devolução, como já foi demonstrado aqui, 1.866.000 que a Câmara fez para o Executivo. Do FAPEM, a taxa administrativa, um total de 1.263.000. Bom, agora a gente vai passar os índices, né? Os índices legais que nós apuramos aí, né, conforme a receita corrente líquida. Então, da dívida consolidada, né, o limite é que seja de 120%, o nosso realizado foi de 20%. Despesas com pessoais, nosso índice no final do ano foi de 45,84%, né? Lembrando que o limite máximo é de 54, o limite de alerta 48, e nós estamos ali dentro do limite. O limite legal com relação à educação, né? A lei prevê que 25% da receita do imposto seja aplicado na educação, e nós atingimos o percentual de 29,72%. Demonstra uma preocupação dessa gestão na educação e também na saúde. O índice
Bom, antes aqui tem o do Fundeb, que também é um índice bastante importante para nós, que a lei também prevê que 70% da receita do Fundeb, ele precisa ser aplicado na remuneração dos profissionais da educação. E nós fechamos o ano com um índice de 76,65%. E para fechar o nosso índice com a saúde, né? A lei prevê que 15% no mínimo de imposto deve ser aplicado à saúde. E nós aplicamos 21,58%, demonstrando que essa gestão tem uma preocupação em estar alinhado, né? Congruente com aquilo que a lei prevê, e colocando ali 21,58% da receita na nossa saúde de Campo Largo. Bom, esses são os nossos números. Novamente, essa apresentação ela vai ficar disponível no portal da transparência. Se alguém tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição. Muito obrigada. Muito bem. Obrigado, Elisete Bueno. Agradecer também a presença do vereador Sansei Clóvis, que esteve presente aqui conosco. E agradecer a presença do secretário Pedro Durigan, que está acompanhando aqui a audiência pública aqui junto conosco. Então, dou por cumprida a exigência da Lei 101 de 2000 de responsabilidade fiscal e declaro encerrada a presente audiência, agradecendo a todos.